Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Fernando. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparte a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância de seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer? Pois não tenho onde guardar a minha colheita. Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito por longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus responde-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. É para nós palavra da salvação. Queria dirigir primeiro uma saudação a todas as pessoas que estão a partilhar connosco esta celebração através da internet, através da página do Facebook da paróquia. Para todos eles, uma saudação para as pessoas que estão de férias no Algarve, onde quer que seja, e também uma saudação muito especial para os nossos conterrâneos, para os nossos paroquianos que estão em Roma. Eu quero acreditar que alguns deles estão agora também, depois de estar com o Papa, com a alegria de ter participado naquele grande encontro em Roma, estarão agora também a partilhar connosco através da internet. Portanto, para todos eles, uma saudação. E depois a saudação também para toda a comunidade aqui presente. Eu pensei que vocês tinham ido todos de férias. Não foram de férias, pá. Os pobres ficam, não é? Os pobres ficam. Os ricos é como de férias, pá. Mas há muitas formas de fazer férias. Às vezes fazer férias em casa, na família, num ambiente mais sossegadinho, não importa. E sobretudo, férias também, sem esquecer a graça de Deus. Muita gente vai de férias e esquece-se de Deus. Esquece de celebrar a sua fé. Isto também é uma parte, uma chega, mas também é importante isto. E por isso, como diz São Paulo na segunda leitura, aspirai às coisas do alto, cuidando do corpo, cuidando do físico, mas cuidando também da alma. Será que eu posso cuidar do físico sem cuidar da alma? TPC. Trabalho para casa, para cada um de nós, também para aqueles que estão de férias. Esta saudação muito especial. E depois, sem querer ser paternalista, mas queria entrar e fazer uma leitura diferente perante a palavra de Deus. E repito novamente esta afirmação de São Paulo na sua leitura aos Colossenses: Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. No entanto, nós sabemos, e se calhar aqui faço esta pergunta: os bens que cada um tem, muitos ou poucos, não importa, sois donos ou administradores? Mesmo do vosso telemóvel, sois donos
ou administradores? Mentirosos. Não, isto é meu. Isto é meu. É aquilo que fazia a parábola de Jesus. Eu não vou entrar muito na parábola. Deixa para outra interpretação para você interpretar em casa. Mas ele diz: não. A minha seara, o meu trigo, os meus celeiros, o meu património. Penso que sou dono daquilo que é meu. Não, sou administrador. Porque depois, quando eu partir, o que é que acontece? E o que é que levamos connosco? As boas ações, as coisas que aspiramos do alto, aquilo que nos realiza, aquilo que nos torna felizes. Mas nós pensamos que o meu telemóvel é da última geração, o meu carro é da última geração, a minha casa é top. Pois é, mas ao fim de um ano o que acontece? Já está ultrapassado. E somos ultrapassados de todas as formas. Para Deus nunca somos ultrapassados. Pois bem, voltando um bocadinho a este espírito, porque há uma certa pessoa, um certo homem que diz: mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. É normal que faça esse pedido, mas Jesus diz bem claro: quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? E eu aqui faço um parêntese. O que são as partilhas? Momentos de guerra e, sobretudo, momentos para perdermos a paz. E o bom ambiente, a unidade das famílias que os pais construíram, os filhos, ou as noras, ou os genros, destroem. E é por isso que às vezes brinco, quando digo, muitas vezes: olha, aquela família dá-se muito bem. Eu faço logo a pergunta: e já fizeram partilhas? Quando há partilhas, de uma forma normal, há sempre guerras. Excepcionalmente, creio que não. Mas já é a quarta celebração que faço, já apontei em todas. Só duas pessoas que levantaram a mão dizendo: não, em minha casa, em minha família, houve paz. Graças a Deus. Mas de uma forma geral, queiramos. Porquê? Porque nós não entramos com critérios de justiça, mas muitas vezes da avareza. Aquilo que os outros levam é que vale mais. Mas é o património dos nossos pais, é o esforço dos nossos pais. E depois nós guerreamos-nos com o trabalho dos nossos pais. Significa que não valorizamos aquilo que nossos pais fizeram, porque é para ser repartido de forma igual para todos, justamente. E se um ou outro for menos recompensado, será que... Deixe muitas perguntas no ar, que cada um responda em consciência. Pois bem, seja como for, Jesus não entrou neste prisma de querer resolver o problema de irmãos, mas fez esta observação: vede bem, guardai-vos de toda a avareza. Porque esta é a nossa tentação. Daí fazer a pergunta: os bens que temos, a nossa casa, o nosso computador, o nosso carro, sei lá quantas coisas, somos administradores ou somos proprietários? Somos donos? Deixa a pergunta no ar. Não, enquanto eu tenho as coisas, se as tenho, devo administrá-las como um dom. Devo cuidar da melhor forma. E outros mais tarde irão continuar essa mesma administração. Mas não, isto é meu. E eu quero o que é meu. Pronto, seja como for. Mas depois continua: a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. De que me serve ter muita coisa, ter muitos bens, se depois interiormente estou em guerra, se não estou em paz? E nós sabemos que há muita gente que tem muitos bens, mas perguntem-lhes se estão bem. Aquela azáfama de necessidade, aquela azáfama de ter tudo cuidado, e às vezes não temos tempo para nós. E o que é importante? As coisas ou nós? Eu.
a minha alma, o meu interior, a minha vida, até a minha saúde. E quantas vezes, como diz a primeira leitura, na verdade, todos os dias cheios de dor, reparem bem, todos os dias cheios de dores, muitos trabalhos, muitos cuidados, muitas preocupações para ganhar muito dinheiro. Nem de noite o seu coração descansa. Tudo isto é vaidade. Estamos tramados, meus amigos. Porque muitas vezes vivemos nesta azáfama de ganhar. Ter. E depois damos cabo da saúde e damos cabo da alma. É um facto. Portanto, eu quero acreditar que em nós há esta vontade, aí está. Procuramos mais as coisas terrenas. Mas se eu tenho e posso ajudar, por que não reparti-las em vida? Mesmo até o próprio património familiar. Se eu posso ir repartindo com os filhos devagarinho, ainda que se diz, há um ditado popular que diz que quem dá em vida merece. Os nortenhos sabem como é. Cachaporra. Não sabiam esse ditado. Dar em vida, merecemos cachaporra, porque às vezes damos em vida e depois somos enxutados. Mas eu não digo nesse sentido. Há que ter sempre alguma reserva. Aquilo que necessitamos. E reparem bem, Jesus não põe em causa os bens terrenos, mas sim a forma como usamos os bens terrenos. E se os bens terrenos são motivo de avareza, então esqueçam os bens terrenos. Mas sim, procuramos os bens necessários. E não é pelos muitos bens que somos mais importantes, que somos mais ricos e que somos melhores. Não é verdade. E todos vocês sabem disso. Nós sabemos todos. Eu não estou a dizer nada de especial. Eu não estou a dizer nada de extraordinário, para não. Todos temos esta consciência. Só que depois, à hora da verdade, o que é que acontece? Digam lá. O diabito arrasta-nos. Queremos mais. Mas, no entanto, continuo com estas palavras, repito estas palavras novamente, de São Paulo. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Portanto, há que morrer em vós o que é terreno, imoralidades, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, tudo que é idolatria. E termino com estas palavras do Evangelho, estas palavras últimas de Jesus, em relação àquele homem que acumulou, e que depois, no fim de tanto acumular, pensava que era o maior, que ia poder desfrutar. Insensato. Partiu. De que é que lhe serviu tanto trabalho, tanta amargura, tantas preocupações, tantas dores de cabeça? De que é que lhe serviu? É bom que cada um de nós se interrogue, porque às vezes vivemos inquietos, amargurados, eu falo por mim também, que às vezes andamos estressados, não temos tempo para nós, e depois, quando menos pensamos, partimos. E esta é a pergunta: o que é que eu fiz? Será que agradei a Deus? Será que cuidei de mim? Ou cuidei de coisas? Deixa a pergunta. No entanto, diz aqui Jesus, a terminar o Evangelho, assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Que esse é o nosso desafio. O que temos é para as nossas necessidades, não para acumular, mas procuremos, sobretudo, agradar a Deus, agradar aos olhos de Deus. E neste espírito, queria pedir, sentados ainda, queria pedir a cada um que fizesse a sua profissão de fé, interiormente, no seu coração, perante o desafio da Palavra de Deus. E a partir desse desafio da Palavra de Deus,
que a sua profissão fosse, de facto, esta capacidade de analisar, de se interrogar, de se interpelar e procurar responder perante a palavra de Deus. A quem é que eu agrado? Aos bens terrenos ou aos bens do alto? Procuro agradar a Deus? Procuro ser sensível ao desafio que Deus é para mim? O importante não são os bens. O importante é a minha realização e, sobretudo, ser feliz para Deus. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.